Tudo bem, gente? Vamos começar nosso quinto vídeo da série agora, né? A gente já, nos anteriores, a gente usou o filtro, configurou as classes, as redes para ter só particular e pública, né? A gente já aprendeu, já nas anteriores, né? A fazer uma segmentação de dados, então, e a gente já calculou a média, o valor máximo, mínimo, né? As medianas dos quartis das escolas públicas, das escolas privadas, né? Aí o Thomas nos ajudou a chegar até aqui. O que a gente vai fazer agora é a parte talvez mais importante da análise que a gente fez durante as aulas, né? Que é justamente a análise da frequência, tá? Então eu vou retomar a discussão que está aqui, começando por configurar as classes, né? Que a gente vai, com os quais a gente vai trabalhar aí nesse quinto vídeo da gente, tá? Então vamos começar por aqui, ó. Vamos começar colocando aqui o nome da classe na aula, né? A gente fez isso várias vezes, né? Então não vou comentar assim, né? Passo a passo, né? O porquê fazer. A gente já viu isso numa atividade de sala de aula. A gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui lá na leitura do livro, né? Então eu não vou ficar muito assim tempo comentando cada estágio deles, tá? Eu vou direto ao ponto que interessa, só para aqueles que durante a aula perderam algum ponto poderem fazer então o cálculo comigo de novo, né? Das frequências, tá? Só para lembrar, a gente vai trabalhar com duas frequências agora, né? Absoluta das escolas públicas, das escolas privadas, tá? Então eu vou deixar o absoluto aqui por enquanto, mas vamos lembrar que no final o que a gente vai ter aqui são duas frequências, né? Uma para um grupo à esquerda, outra para um grupo à direita, tá? E eu vou então já deixar aqui registrar então frequência absoluta para as escolas do grupo à esquerda, escolas públicas, e também aqui à direita, né? Frequência absoluta de escolas que são da rede particular, tá? Então, gente, vamos começar lá rapidinho, né? Ó, a gente já da questão anterior já calibrou o máximo e o mínimo, então sei onde começam as séries, mais ou menos, né? Eu devo começar por volta disso. Eu sei onde elas terminam, a escola com nota máxima, que seria mais ou menos essa aqui, tá? Então acho que vou repetir o que a gente fez em sala de aula, né? E vou começar por mais ou menos 350. O primeiro intervalo de notas que apareciam ali, tá? E a gente vai reproduzir o que fizemos em sala, fazendo os intervalos mais ou menos de 25 em 25, para dar um comparativo pra gente, tá? Então eu vou acabar a primeira classe em 350 mais 25, tá? Vou pedir pro Excel começar a próxima classe, né? Em 375 mais. Perceba que o valor está em centésimos, né? Então seria mais 0,01. Tá? E aí, gente, vocês vão notar que aqui eu fiz um pouquinho diferente da sala, né? Em algumas salas eu usei o número exato e tal. Aqui eu vou fazer uma coisa um pouco mais caprichadinha, tá? E aqui em cima eu vou pedir para acabar onde a classe anterior terminava, mais 25, que vai ser então o tamanho que a gente combinou para o nosso intervalo entre classes, tá? Eu vou agora arrastar esses caras que estão aqui até alcançar mais ou menos os 749 daqui, tá? Então eu vou arrastar os caras aqui de baixo. Vocês vão lembrar que a gente praticou esse arraste na lista 1 do Excel, né? Estamos só revisando isso, tá? E a gente agora pode configurar a classe para poder pedir para o Excel fazer a contagem para mim nas posições que estão aqui, né? Então, a gente em sala usou o auto-preenchimento, mas como alguns pediram para a gente refazer o cálculo, né? Usando a função, eu vou com vocês lembrar como a gente faz isso, tá? Então eu vou começar usando a função igual, né? Então, só para colocar uma funçãozinha aqui. Vou começar usando o texto de, a palavra de, tanto, até tanto, né? É um texto, então colocamos entre aspas no Excel. Não é apóstrofe, são aspas, certo? Vou fundir a palavra de com o valor que tiver aqui. E de tanto até tanto, com o valor com a palavra até, e na sequência com o valor que estiver presente na posição que aparece aqui, tá? Então seria a palavra de, o número da posição onde começa, a palavra até e o número da posição onde ele termina, tá? Ele vai ficar mais ou menos feio, né? Então na sala de aula a gente viu um truquezinho assim mais estético, não acho que interfere na qualidade da planilha, né? É mais pra gente ler a legenda bem, que é botar um espacinho dentro das aspas, certo? E no final, então, ele ficava assim, né? De tanto até tanto, tá? Eu vou arrastar os caras que estão aqui. E a gente agora tem a legenda preenchida exatamente como a gente quer que apareça, né?
Então, gente, agora eu vou começar fazendo o cálculo da função frequência, igual fizemos em sala de aula, tá? Só que vou usar agora, primeiro, as escolas públicas e na sequência escola particular, tá? Então vamos junto. Igual a frequência, o meio que saiu em inglês vai chamar frequency, né? No seu, naturalmente, vai ser frequência em português. Perceba que a gente começa ativando, né? Selecionando os campos e não arrasta no final. Eu primeiro seleciono, vamos de novo, ó. Vamos primeiro selecionar. Aí eu chamo a função frequência. Perceba que eu estou mantendo a seleção de células ativa, né? Aí ele pergunta, ok, ele sabe que ele vai contar. Aí ele pergunta, né? Quais são os dados com escolas públicas? Clica no primeiro, Ctrl Shift, setinha para baixo. Volto lá em cima. Ponto e vírgula. Aí ele pergunta, né? Como é que eu vou saber onde termina cada classe? E é então essa coluna chamada onde termina cada posição que está lá, tá? No final a gente não dava Enter, você vai lembrar da sala de aula, né? A gente falou muito disso em aula. O que a gente faz é apertar uma combinação de teclas, Ctrl, segura, Shift, segura e Shift. Logo depois o Enter para a gente fazer o cálculo da frequência classe a classe, tá? Então eu sei agora, por exemplo, né? Que eu tenho 7 escolas públicas com nota entre 400.01 até 425, por exemplo, tá? Vou repetir a continha para a escola particular, é o mesmo processo, é legal para a gente praticar mais uma vez, né? Uma última vez. E a gente agora vai repetir o processo que a gente fez em sala de aula, né? Eu quero agora a frequência de notas para as escolas que são particulares, né? Vou usar o mesmo onde termina e para fechar o cálculo então, né? A gente não dava Enter, nem arrastava. O que a gente fazia era a combinação Ctrl, segura, Shift, segura e o Enter para a gente fechar o cálculo da frequência a cada intervalo, tá? Gente, a gente está quase conseguindo já montar o histograma, ó. Eu posso já quase montar a comparação. Estou segurando o Ctrl para ele poder selecionar as células picado. E se a gente fizer isso aqui, ó, a gente vai ter um cara muito parecido com o histograma, né? Muito próximo no histograma, num diagrama de barras, pelo menos, que me dá a frequência, tá? Só que vocês estão percebendo que eu tenho uma onda grande com escolas públicas à esquerda, né? Azul, e uma onda baixinha aqui à direita, tá? Isso aconteceu porque a gente está calculando a frequência absoluta, né? E a gente vê na tabela, só de bater o olho você percebe, só de bater o olho tem muito mais escola pública, tá? Por isso que sempre que a gente fizer comparações entre grupos com tamanhos diferentes, a gente não fazia comparação na frequência absoluta. A frequência era feita, a comparação era feita na frequência relativa, tá? No próximo vídeo, a gente vai então fazer essa correção, né, da frequência absoluta em cada grupo para a respectiva frequência relativa, para poder afinal fazer a comparação. Tudo bem? Thomas, você quer fazer um breve depoimento? Então, por gentileza, a turma é toda sua. Diga lá. Por favor, obedeça ao meu pai. Mesmo as escolas públicas ou as particulares, por favor, obedeça ao meu pai. Porque ele só está tentando trabalhar. Tá bom, Thomas. Obrigado pela participação, tá? Gente, nos vemos no nosso próximo vídeo da série. Obrigado. Uma boa noite para vocês.